Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal falando sobre o concurso da UFPA, que já foi lançado o edital. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas orientações que está nesse edital para a prova discursiva. Então, é bom a gente lembrar primeiramente, né, que as provas objetivas e redação ocorrerão no mesmo dia. Então, qual é o dia que vai ocorrer? No dia 6 de agosto de 2023. E aí, quanto é que vale a redação? Já que a redação ela é eliminatória e, além disso, é classificatória. Então, para todos os cargos aqui, olha só, seja a classificação E, D e C, a redação ela vale 20 pontos, aonde a pontuação mínima aqui para todos esses cargos é de 10. E aí, com relação à quantidade de redações que vão ser corrigidas, ele vai levar em consideração ao tipo de concorrência. Então, por exemplo, aqui de ampla concorrência para candidatos negros e PCD. Dependendo do cargo e da localidade, é que vai ter um número certo de redações para serem corrigidas. Então, como eu sempre olho para esse cargo de assistente de administração aqui no meu canal, a gente vê lá no edital que ela tá com vagas tanto para Belém, que é como eu digo, que é onde o bicho vai pegar, Tucuruí e Soure. E aí o número de redações maior aqui para serem corrigidas é aqui em Belém, olha só, de 600. 600 tanto para ampla concorrência e 600 para candidatos negros. E aí em segundo vem Tucuruí com 100 redações, tanto para ampla concorrência, candidatos negros, e por último, Soure, que são 50 redações para cada um tipo de concorrência. Para os cargos de assistente de aluno, que está com vaga para Belém e Capanema, o número de redações já é bem menor considerado ao de assistente em administração, onde aqui, para Belém, para assistente e alunos, são de 200 redações, tanto para ampla concorrência quanto para candidatos negros. E aí, no outro local aqui, que é o Capanema, é apenas 50 redações. Então, a gente vai ler lá o edital juntos. Então, olhando aqui no edital, nessa parte do 8.11, que ele fala sobre a prova de redação em língua portuguesa, na página 17 aqui do edital, a gente vai ler juntos aqui as instruções gerais, onde ele começa falando aqui que essa prova aqui, ela vai consistir em uma elaboração de texto escrito. Só que aqui, nesse caso aqui, ele não diz qual é o tipo de texto inscrito no meu canal, ele perguntou qual seria o tipo de redação, se é argumentativa, dissertativa, essas coisas. Só que aqui ele apenas diz que é um texto escrito. Então, eu vou procurar temas que já caiu aqui da CEPES, para a gente ver como é que é mais ou menos a estrutura de tema de redação que eles propõem para o candidato. Então, aqui de início ele fala que é apenas isso. É um texto escrito, com um mínimo de 20 linhas e no máximo 30 linhas, onde no texto vai ser avaliado vários aspectos, onde eles vão estar distribuídos em 8 pontos aqui e 4 pontos, assim totalizando 20 pontos. Então, primeiramente aqui o tema, o nível de linguagem, a organização textual adequada ao conteúdo temático proposto, considerando o gênero e o nível da linguagem escolhidos. Aqui na letra B ele fala sobre a coerência e coesão. Isso aqui é sempre solicitado nas redações, onde está de acordo com a verbalização dos enunciados. Então ele fala tanto de enunciado, mas ele não diz, né, qual é o tipo, pelo menos, da estrutura da redação que ele vai querer. É complicado desse jeito. Então conheça aqui 2 pontos: precisão ou propriedade no uso das palavras, uso da proposição em relação ao sistema da língua, não omissão de termos necessários ao enunciado, tudo aquilo que está de acordo com a coesão e a coerência. Olha só, paralelismo semântico, relação entre as ideias, sinalizações, e contribui para expressar os propósitos do texto. Além disso, uso e emprego de itens linguísticos que promovem as relações lógico-semânticas, uso de emprego de itens linguísticos que promovem a relação semântico-discursiva. Isso é tudo, ou seja, coerência e coesão. Então, cuidado quando for organizando os parágrafos de cada parte do seu texto. Assim, sempre obedecendo aquela estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui na letra C ele fala regra de escrita, que o que quer dizer isso aqui? É a sintase de concordância, regência e colocação pronominal. Emprego de vocábulos, grafia de palavras, translineação, assinalamento de acento grave e, por fim, pontuação. Isso aqui, nessa parte aqui, é o que vai valer menos pontos, que é de 4 pontos. Enquanto os demais aqui que a gente viu é de 8 pontos. Então, a outra informação que ele vem falando é o quê? O candidato deverá escrever o texto definitivo na folha de redação, com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta ou azul. A folha de redação será o único documento considerado na correção da redação. Isso daqui a gente já sabe, já está até careca de saber. Aí nesse outro item ele vem falando que será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação de que a folha da redação
que lhe for entregue no dia da prova é realmente a sua. Daí mais outra informação. Uma vez entregue pelos fiscais de sala, a folha de redação é de inteira responsabilidade do candidato e não deverá ser todo aquele cuidado com a nossa folha, né? Não dobrar, amassar e nem muito menos identificar, né? Identificando a gente fere até o princípio da impessoalidade. E aí, a folha de redação só será substituída se contiver falha de impressão. Então, se o candidato errou alguma coisa assim lá, não vai ser trocado. Apenas se tiver essa falha de impressão na página da folha da redação. E aí, esse aqui obedece o que a gente acabou de falar, né? Que não deverá ser assinada, rubricada, nem conter dentro ou fora do espaço destinado à transcrição do texto definitivo. Então, obedecendo sempre aquelas margens das linhas. E além disso, o uso de qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. E aí, pessoal, a gente vê aqui essa tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês sobre o número de redações a serem corrigidas. Mas aqui está de todos os cargos disponíveis no edital. Lá eu mostrei para vocês só para assistente em administração e assistente em alunos. E aí a gente percebe aqui o número de vagas, tanto para ampla concorrência quanto candidatos negros. E já finalizando o vídeo aqui com essas últimas informações, ele vem falando que a redação será corrigida por 2 corretores. Isso aqui eu fiquei impressionada, ó. Então vão ser 2 professores de forma independente, sem que o conheça a nota atribuída pelo outro. Então, 2 pessoas vão corrigir nossa redação. E aí, cada um vai lançar uma nota. E dessas 2 notas vai ser calculada a média e calculada a nossa nota final da redação. Então, a nota final corresponde à média aritmética simples das notas atribuídas pelos 2 corretores. Então, se, por exemplo, se um deu uma nota boa e outro uma nota ruim, aí rezar para que no final consiga tirar uma boa média. E no final, lembrando, né, que a nota mínima é de 10 pontos na redação. Então, ele vem falando aqui, olha só, caso haja discrepância, ou seja, muita diferença entre as 2 notas dos 2 corretores aqui, por exemplo, de 6 pontos ou mais de nota atribuída pelos corretores, a redação passará por uma terceira correção, olha só, cujo resultado será a nota final da redação do candidato. Meu Deus do céu, olha só quanto que tá essa cobrança aqui pra gente, né, nesse concurso agora da UFPA. Então, com isso, ele vem falando que será atribuída a nota 0 à redação. Então, o que vai ter? Vai ser as redações sem texto na folha de redação, é lógico, né, que vai ficar em branco, com texto escrito total, parcialmente a lápis. A gente acabou de ver que é só tinta, ou tinta não, caneta esferográfica transparente, azul ou preto. C, que estiver em inconformidade com os subíndices que a gente acabou de ver lá em cima. Que apresentar o texto em versos. Olha só, então a gente já sabe que uma estrutura aqui já está fora, né? Em versos. Ou ainda apresentar a deficiência total no tocante do tema, do nível de linguagem, a coerência, coesão e as regras da escrita. São tudo aquilo que a gente acabou de ver, né? Que vale 8, 8 e 4 pontos. Apresentar fuga ao tema. Apresentar texto significativamente comprometido quanto à expressão e ao conteúdo. Que estiver escrita com letra ilegível ou incompreensível. Então, quem tem letra ruinzinha para ler, né, tem que treinar a caligrafia. E aí será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 10. Então, olha só, aquela nota mínima de 10 pontos na prova de redação. Lembrando, né, que na parte da prova objetiva também tem a nota mínima para atingir lá, para poder ter a redação corrigida. E aí a redação também tem um ponto mínimo para ser corrigido. Então, é complicado, pessoal. E aí, por fim, será anulada a prova de redação do candidato que não devolver a sua folha do texto definitivo. Ok. Estarão automaticamente eliminados e não terão classificação do concurso todos aqueles candidatos que enquadrem nesse item aqui que a gente acabou de falar, bem aqui, olha só. E letra B aqui, os candidatos que não tiverem sua redação corrigida de acordo com aqueles subíndices que a gente verificou agora e aqui em cima. E aí, pessoal, finaliza aqui o vídeo, que essas são as orientações gerais que o edital passa pra gente sobre a prova discursiva. E aí, o próximo vídeo eu vou procurar temas de redação que essa banca ela já pediu como redação. E aí, vou trazendo aqui para vocês. Mas, falando sobre aquela pergunta que o inscrito perguntou, né? Realmente aqui no edital ele não fala qual é o tipo de redação. A única informação que ele fala é que é um texto escrito, mas saber qual tipo, né, de texto, se é um argumentativo ou não, enfim. Caso você souber de alguma coisa sobre esse assunto, é só comentar aí, valeu?